Bom, pessoal, então, deixa eu dar alguns avisos aqui no início, né? Eu estou com um problema para variar, eu não entendo o que acontece, tem vezes que eu consigo fazer com que a minha câmera funcione, tem vezes que ela não funciona. Bom, hoje ela não está funcionando. Nós tivemos uma interrupção das nossas aulas no mês praticamente de final de maio e junho, né? Antes do recesso, mas eu adiantei algumas aulas e ficou faltando uma aula para repor. Né? No caso, a Ariel, que dava a parte para vocês, assumiu e ficou dando as aulas. Então, eu fiquei devendo uma aula para a Ariel, no caso. Só que a Ariel saiu, mas ela foi substituída, né? Então, vocês estão tendo aula com a... Como é que é o nome dela? Com a Isabela, né? E Isabela Vidal, e no caso, então, que seria o próximo sábado, eu vou, de certa forma, repor, né, a aula que ficava faltando nossa para fechar o que tinha sido programado no primeiro semestre, né? Então, vocês vão ter aula comigo hoje, e no sábado, no primeiro horário, que seria com a Isabela Vidal, vocês também vão ter comigo. E aí depois, aí segue normalmente, tá? Então, isso era um aviso importante que eu precisava dar para vocês. A minha voz está um pouco modificada, eu estou muito gripado, né? Então, bem ruinzinho mesmo, então vai ficar meio assim, mas sem problemas, né? Vai dar para vocês escutarem normalmente. Então, vamos lá. Uma coisa que faltou a gente falar é sobre a condição de existência de um triângulo, tá? E eu queria mostrar para vocês a seguinte situação. Então, vamos lá. Aqui. Então, o que a gente está vendo aqui? Aqui eu desenhei um triângulo qualquer. Esse triângulo, um dos lados vale 1,7, o outro vale 2,1, o outro vale 2,7. Ora, se eu aumentar esse lado AB aqui, olha lá, estou aumentando o lado AB, 2,2, 2,7, né? Estou aumentando. Não estou mexendo no lado AC, nem no lado BC, estou só aumentando o lado AB. Olha lá, estou aumentando. Chega uma hora que o tamanho que eu dei para o lado AB fez com que o triângulo deixasse de existir. Mas é óbvio, né? Porque, veja só, se o lado AC vale 2,7 e o lado BC vale 2,1, isso dá 4,8, eu não consigo desenhar triângulo, né? Então, esse triângulo não existe. Com essas dimensões aqui, o triângulo não existe. Então, a questão é, quando que eu sei, olhando as dimensões de um triângulo, que ele existe? Essa é a pergunta. Olhando o valor de cada lado, sem precisar desenhar nem nada, eu já saberia que ele existe. Então, a condição para que o triângulo exista é que qualquer um dos seus lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Senão acontece isso, né? Você viu aqui, ó, que na hora que ficou igual, ele já não existe, ó. Tá? Então, se o lado AB está valendo 4,8 e a soma de 2,7 com 2,1 dá 4,8, já não existe triângulo. Imagine, então, se eu aumentar aqui, aí que não existe mesmo. Certo? Então, para que um triângulo exista, o lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Tem que ser menor. Então, você vê que 4,7 é menor que a soma de 2,7 com 2,1. E isso tem que ser para todos os lados, né? Para eu garantir que o triângulo exista, cada um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. Bom, visto isso aí, vamos ver como é que isso apareceu no Enem, né? No Enem apareceu uma questão em 2014 que dizia isso aqui, ó. Uma criança deseja criar triângulos utilizando palito de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído com exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter comprimento de exatamente 6 palitos. Ele está usando palito, mas é como se fosse 17 centímetros, tanto faz, não importa. A unidade é palito, né? E aí ele desenhou um triângulo com essas características. Então, o triângulo que está desenhado aqui é um triângulo dentro dessas características. Observa aqui, ó. No caso do jeito que está desenhado aqui, né? Eu tenho aqui, ó,
1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho, do jeito que está dizendo aqui, esse lado mede 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse lado mede 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembra que ele falou que um dos lados tinha que medir 6. Nesse exemplo que está dado aqui na figura, tem dois lados medindo 6. Ora, esse triângulo existe? Existe. Por quê? Porque qualquer um dos lados é menor que a soma dos outros dois. Ou seja, esse lado aqui mede 1, 2, 3, 4, 5. 5 é menor que 6 mais 6. Esse lado aqui mede 6. 6 é menor que 5 mais 6. Esse lado aqui mede 6. 6 é menor que 5 mais 6. Então, esse triângulo existe. Mas a pergunta dele é o seguinte: a quantidade máxima de triângulos que não são congruentes, né, ou seja, triângulos diferentes, que podem ser construídos com essas condições. Ora, que pode ser construído significa existe esse triângulo. Então, o que acontece aqui nesse caso? Né, ó, o que acontece nesse caso aqui? Eu tenho três lados aqui. Eu poderia chegar aqui, né? Eu poderia chegar aqui, chamar esse lado aqui de A, esse lado aqui de B e esse lado aqui de C. Só que ele já falou para mim que um tem que medir 6. Então, vamos estabelecer aqui que esse aqui mede 6. Pronto. E os outros dois eu vou variar de tamanho, de maneiras que esses triângulos existam. Então, o que eu sei? Eu sei que A tem que ser menor que 6 mais C. Eu sei que 6 tem que ser menor que A mais C. E eu sei que C tem que ser menor que A mais 6. Quer dizer, são aquelas condições de triângulo. Mas ele falou que cada triângulo tem que ter exatamente 17 palitos, ou seja, A mais B mais C mede 17 palitos. Sendo que um dos lados, que eu falei que era o B, ele está medindo 6, né? Então, na verdade, eu sei que A mais C vai ser 11, né? Porque se esse aqui mede 6, para dar 17, A mais C tem que medir 11. Então, o que esse meu problema está dizendo? Olha, eu quero saber quando que eu tenho um triângulo diferente, eu tenho que achar dois lados, somados de 11, mais que o triângulo exista. Ou seja, eu poderia achar um monte de valor, por exemplo, A mais C tem que medir 11. Poderia ser 5 mais 6, que é o exemplo que está desenhado aqui. Dá 11? Dá. E atende às condições? Atende, nós já vimos isso. Então, eu teria uma solução. Mas não tem só 5 mais 6. Você pode ter mais outras respostas. Por exemplo, você pode ter o A valendo 4 e o C valendo quanto? 7, por exemplo. E aí você vai ter que verificar. 4 e 7 satisfaz, ou seja, 4 mais 7 dá 11. Beleza, eu teria o triângulo de lado. 4, 7 e 11. Então, olha só o que está acontecendo. Eu vou reescrever aqui. Depois a gente vai escrever direitinho, ali, bem organizado, o que está acontecendo. Mas a ideia é essa daqui. Ó, né? Já que um lado mede 6 e a soma tem que dar 17, então os outros dois lados, que eu estou querendo achar, tem que dar 11. Então eu vou ter que achar três números, que são os três lados. Um lado mede 6, de perímetro 11, mas que exista o triângulo. Ou seja, cada um dos lados tem que ser menor que a soma dos outros dois. E eu poderia testar isso. Então, basicamente, isso que está escrito aqui. Ó. O perímetro do triângulo é 17 palitos. Temos que esse triângulo deve ter um lado medindo 6 palitos. A gente já falou. Então, a soma dos outros dois lados deve ser 11. Então, e mais, se é um triângulo, eu tenho que ter número inteiro. Não posso ter número quebrado, porque eu não vou quebrar palito, né? Porque como a medida é palito, eu estou usando palito inteiro. Por isso que eu não posso ter número quebrado. Então, são números inteiros por isso. Então, ele colocou a história do palito até para forçar isso. Então, isso é uma informação importante, tá? Ó, dizer que eu tenho que achar o número inteiro. Porque senão você começar a falar, tem somar 11 pode ser 4,5, com mais alguma coisa. Quer dizer, eu poderia ficar 4,2, ficar chutando valor quebrado. Eu não vou chutar valor quebrado, porque eu não vou quebrar os palitos. Então, eu posso ter 1 e 10, que dá 11, mais o 6, né? 2 e 9, 3 e 8, 4, 7, 5, 6. Essas são as hipóteses que eu tenho. E eu tenho que satisfazer a existência, ou seja, um lado tem que ser sempre menor que a soma dos outros dois. Então, por exemplo, se eu tiver 6, 3 e 8,
É uma hipótese. Aí eu estou usando essa hipótese aqui. Ó. Se eu tiver 6, 4 e 7, é essa hipótese aqui. 6, 5 e 6, essa hipótese aqui. Por que essa hipótese? 1 e 10 e 2 e 9 estão fora. Porque se eu tiver 1, 10 e 6, que seria uma hipótese, eu vou ter que 1 mais 6 não é maior do que 10. Ou seja, eu tenho um lado maior que a soma dos outros dois. Não pode. Então, 1 e 10 não serve. Por que 2, 9 e 6 também não serve? Porque 2 mais 6 é menor do que 9. Certo? Então, as únicas soluções possíveis seria combinar 6, 3 com 8, 6, 4 com 7, 6, 5 com 6. Então, eu tenho 3 possibilidades que serviriam para resolver esse problema. Pessoal, está clara a solução do problema? Está claro o teorema? Tem alguma dúvida? Você tem que me responder no chat para eu saber. Tá ok aí? Ficou alguma dúvida? Beleza. Então, é um teorema simples, né? Mas você vê o que a gente teve que raciocinar para resolver a questão do Enem. Pois bem, então, finalizado isso aí, nós vamos entrar agora numa parte que é a parte que começa a falar de semelhança, que é uma parte muito explorada no Enem. A gente começa com o Teorema de Tales. O Teorema de Tales em si, individualmente, ele dá origem à questão que a gente vai falar lá em triângulos, mas ele em si, eu não lembro de ver questão no Enem especificamente sobre a questão do Teorema de Tales. Mas ele baseia, ele dá base, né, isso não significa que não venha cair, mas ele é o início da parte que a gente começa a falar de semelhança, quando a gente vai tratar de semelhança. Tá? É um teorema importante, muito usado aí na geometria. A ideia do Teorema de Tales é muito simples. Tá? Veja que eu desenhei aqui 3 retas, R, S, T. Essas retas não se cruzam no plano. Se elas não se cruzam, elas são o quê, gente? Me respondam aí. Essas 3 retas, R, S, T, são o quê? Estou esperando vocês me responderem aí. R e S, T são o quê? Retas paralelas. Vai. Isso aí mesmo, Ian. É Rian, né? É Rian, eu sempre esqueço. É Rian, né, Rian? É isso mesmo, Rian? Beleza. Então, olha só. Elas são paralelas, né? E, matematicamente, representa assim, ó. Tá? O símbolo de paralelo. Pois bem, já as retas U e V, elas são retas que estão cruzando as paralelas. As retas U e V, elas são retas transversais, tá? Transversais é que atravessa, né? Ultrapassa, né? Cruza. São retas transversais. Então, eu tenho aqui 3 retas paralelas cortadas por 2 retas transversais. Observa o seguinte, imagine que eu venha aqui e faça aqui uma divisão aqui desse segmento aqui AB em 3 pedacinhos iguais, tá? 3 pedacinhos iguais. Então, esse pedacinho aqui de cima é igual a esse aqui do meio, que é igual a esse aqui. E aqui embaixo, eu divido em mais pedacinhos. Iguais também. Tá? Para facilitar. Então, eu dividi aqui em 3 pedacinhos. Vamos supor que cada pedacinho aqui meça U. E aqui, vamos supor que cada pedacinho meça T. Certo? Na verdade, eu estou dividindo em pedaços iguais. U. Só que ali eu dividi em 3 pedacinhos e aqui eu dividi em 4 pedacinhos. Aí eu venho aqui, eu traço uma paralela, aquela paralela. Outra paralela. E vou traçando paralelas aqui. Tá? Não está muito reto, não, mas são retas. E aí, só que aqui, do outro lado, como as retas são, a U e a V são diferentes, necessariamente o pedacinho aqui é diferente. Ó. Então eu vou chamar aqui de T. Mede T. Mas são 3 pedacinhos, só que agora ele mede T. T não precisa ser igual a U, necessariamente. Tá? Eu não estou fazendo eles iguais. Então, seria isso aqui. Ó. Aí observa o seguinte. Aqui, ó, eu tenho 3 unidades
e aqui eu tenho 4 unidades. Aqui eu tenho 3 unidades de tamanho T, aqui eu tenho 4 unidades de tamanho T. Observa que se eu dividir a de cima pela de baixo, eu corto aqui. E ali é a mesma coisa. Eu corto aqui. Ou seja, deu 3/4 dos dois lados. O que eu estou mostrando, dando a ideia para vocês aqui? Que, na verdade, ao fazer um conjunto de paralelas cortadas por transversais, eu obtenho segmentos proporcionais. Proporcionais quer dizer, eu dei o mesmo resultado. 3/4 dos dois lados. Na verdade, isso vai acontecer sempre. Na prática, é isso aqui, ó. Resumindo, se eu tiver isso aqui, ó, aqui mede A, aqui mede B, aqui mede C e aqui mede D, eu posso dizer que A está para B, assim como C está para D. No nosso exemplo aí, deu 3/4, né? Mas poderia dar qualquer outro valor. É esse que é o teorema de Tales, né? O teorema de Tales diz, olha, se você cortar paralela por transversal, sempre você vai ter resultados de segmentos proporcionais. Você vai ter duas razões iguais, aqui, ó, né? Montando uma proporção. Vamos ver o exemplo numérico para ver que isso é bem simples. Apareceu esse exemplo aqui, ó. Então, quem são as paralelas? A, B e C. Quem são as transversais? Vou chamar aqui de U e V. Pronto, tá aí. Ah, as transversais estão se cruzando. Não importa. O que interessa é, eu tenho paralela cortada por transversal? Tenho. Se tem, então posso empregar o teorema de Tales. O que o teorema de Tales diz? Olha, você vai ter segmentos proporcionais. E aí, gente, para não errar, o que é importante você fazer? Segue a transversal. Então, eu vou olhar a transversal V. Ó. Vou olhar só a V. Quem que eu tenho na V? Tem o segmento x mais 1, que é esse segmento aqui, e tem o segmento 7 menos x, que é esse segmento aqui. Então, eu posso fazer, ó, x mais 1 está para 7 menos x. É a primeira fração que eu obtive aqui. E isso vai ter que ser igual, pelo teorema, ao outro lado também. Ó. 4 está para 12. Então, é isso que eu faço. E aí eu tenho que resolver isso. E como é que eu resolvo isso? Ah, é a matemática simples aqui. Ó. Divide por 4 dá 1. Divide por 4 dá 3. Agora vou multiplicar cruzado. Então vai ficar 3 que multiplica x mais 1 e 1 que multiplica 7 menos x. Virou 7 menos x. Aí aqui vai ficar 3x, 3 vezes 1, 3, 7 menos x. Aí esse x que está sendo subtraído, então vem para o primeiro membro, adicionado. E o 3 que está a adição, vai para lá subtraído. Pronto. É isso daí. Então eu estou dizendo que o x vale 1. E que se o x vale 1, satisfaz o teorema de Tales. Quer ver como é verdade? Ó? Vou pegar o x valendo 1. Se o x vale 1, aqui é x mais 1. Então aqui é 2. Se o x vale 1, aqui é 7 menos 1. É 6. Então veja, eu tenho um segmento aqui 2. Esse segmento aqui mede 2. Esse aqui. E esse de baixo aqui, ó. Esse aqui mede 6. 2 está para 6, assim como 4 está para 12. É verdade, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 3. Por 4 dá 1, por 4 dá 3. É verdade. Tá vendo? Então, é o teorema de Tales. Então, o teorema de Tales serve, por exemplo, para resolver problemas desse tipo. Nós vamos ver outro exemplo aqui. Eu quero saber o seguinte, está claro o teorema de Tales, a aplicação dele dessa maneira simples que foi feita aí? Resolvendo, inclusive, uma equação de primeiro grau? Beleza. Então tá. Então vamos lá. Aqui um outro exemplo. Aí você fala assim, nossa, mas professor, agora cadê as paralelas? Essas retas aqui, ó. Essa aqui não é paralela a essa. Sim, mas eu não sou obrigado a estar naquela posição em pé, né, ó, gente? Eu posso estar com as paralelas deitado, ó. Então, as paralelas, que são A, B e C, elas estão em pé agora, estão verticalmente colocadas. E essas são as transversais. Aqui, ó. Tá vendo? Não importa. O importante aqui é que na hora de resolver, você siga as transversais. Então, eu vou olhar essa aqui primeiro. Ó. Eu vou olhar a 1. Olhando a 1, eu vou ter 9 está para 18. Agora, eu vou olhar a V, assim como x está para 4. Olha lá. 9 está para 18, assim como x está para 4.
É lógico, pessoal, que isso é até intuitivo, porque veja só, 18 é o dobro de 9. Então, aqui na outra reta, o 4 tem que ser o dobro do x. Então, o x vai ter que dar 2. Ó. Então, até dá para fazer só usando o raciocínio lógico. Se aqui é 9 e 18, aqui tem que ser 2 e 4. Mas se eu não prestasse atenção nisso, eu ia resolver minha conta aqui. Ó. Por 9 dá 1, por 9 dá 2. Multiplicando cruzado, 2x igual a 4. X igual a 4 sobre 2, que vai dar 2. Não tem problema, resolveria do mesmo jeito. Mas é intuitivo, né? Porque o que acontece de um lado tem que acontecer do outro. A proporção tem que ser mantida. Esse é o teorema de Tales. Por exemplo, essa aqui foi uma questão que caiu no vestibular, da FUVEST. A gente só adaptou aqui para poder ficar mais direcionado do que a gente está querendo. Então, olha só. O que acontece? Ele colocou aqui, ó, 3 terrenos que tem frente para a rua A e para a rua B. Tá ali a rua A e a rua B. Então, é como se a rua A fosse uma transversal, a rua B outra transversal. As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Então, aqui está dizendo que é tudo perpendicular, de maneira que eu tenho aqui essas retas paralelas. Ó. Essas aqui são as paralelas. Não, tem as minhas paralelas. E aí ele quer saber quanto que mede x, y e z, sabendo que a frente total da rua tem 180 metros. Entendeu? Qual a medida de x? Desculpa, peraí. Opa. Aqui é 180 metros. Né? Então, quer dizer que x mais y da z dá 180. Veja só como é que a gente pode resolver isso intuitivamente pelo teorema de Tales. Ora, a proporção tem que ser mantida. Ora, aqui mede 180. Vamos voltar no problema anterior, só para vocês verem aqui. Ó. Veja que aqui, ó, quando eu olho esses dois lados aqui, aqui eu tinha 4 e 2. Somados deu 6, né? Aqui eu tenho 18 e 9. E somado, aqui é 6. Aqui dá... Como é que tá? Aqui dá 27, né? 27. Veja o que acontece aqui. Toda uma proporção tem que valer. Veja, 6, se eu olhar aqui, ó, 6 e o 2. 6 é o triplo de 2. 27 é o triplo de 9. Tá vendo? Isso tem que acontecer. Então, existe uma proporção que se mantém de um lado e do outro. Tudo que acontece do lado tem que acontecer do outro. Nesse lado aqui, por exemplo, aqui tem 6 e 2. Aqui mede 8. Aqui mede quanto? 16. Veja, 16 é o dobro de 8. 4 é o dobro de 2. 12 é o dobro de 6. Tudo isso eu tenho que observar. Tudo isso é conservado por causa da proporção. É lógico que quando a gente monta o teorema de Tales, a gente faz esse segmento está para esse segmento, quer dizer, esse daqui está com o de baixo, assim como esse está com o de baixo aqui. Eu faço isso, e é isso que vocês têm que seguir. Mas a gente pode pensar de uma maneira lógica e falar assim, olha, se um lado é o dobro do outro, tudo tem que ser o dobro. Se 16 é o dobro do 8, 4 é o dobro do 2, 12 é o dobro do 6, porque tudo vai ser conservado na proporção. Então, se eu pensar nisso, o que olha aqui? Aqui é 180. Aqui eu tenho 40 mais 30, que é 70. 70 mais 20 dá 90. Ora, a frente de cá tem 90 metros. A frente de lá tem 180. A frente de lá é o dobro da frente de cá. Então, tudo vai ter que ser o dobro. Então, se aqui é 40 e tudo é o dobro, aqui vai ter que ser 80. Se aqui é 30, aqui vai ter que ser 60. Se aqui é 20, aqui vai ter que ser 40. Por quê? Porque a proporção tem que ser conservada. Agora, é lógico, se eu fizer 40 está para 30, 5 como 80 está para 60. Isso vai acontecer na hora que eu for empregar o teorema de Tales. Mas eu não precisei escrever nada aqui. Eu usei a lógica da proporção. Vocês entenderam o que eu fiz aqui nesse exercício, pessoal? Sem precisar fazer muita conta? Imagine uma questão dessa no Enem. A pessoa às vezes vai querer ficar montando. Ah, eu posso fazer, se eu fosse seguir, 40 está para 30, assim como o x está para y. Posso escrever isso. Posso fazer 40. Eu fiz o 40 com 30. Eu posso fazer o 40 com 20. Ó. 40 está para 20, assim como o x está para z. Tudo isso está certo eu fazer, mas não me leva em lugar nenhum. Tá vendo? Eu precisei usar uma lógica maior
para resolver o problema. Eu quero saber se ficou claro para vocês como que eu resolvi esse problema aí da FUVEST. Professor, eu me perdi um pouco nessa última questão. Tem como repetir, por favor? Tá, vou voltar aqui. Ó. Primeiro eu quero voltar lá atrás, no Teorema de Tales, e lembrar o seguinte. Quando eu apresentei o Teorema de Tales, deixa eu até abrir uma outra pedacinho aqui. Ó. Imagina aqui, né? Ó. Quando a gente apresentou o Teorema de Tales, o Teorema de Tales é esse aqui, ó. A, B, C, D. Aí eu faço. A está para B, assim como C está para D. Perfeito. É isso que a gente faz. Ora, isso é uma proporção. Tudo que acontece do lado de cá está acontecendo proporcionalmente do lado de lá. Então, por exemplo, se aqui for 2 e aqui for 6, aqui for 4, aqui é 12. Para quê? Para manter a proporção. Pode ver, ó. 2 está para 6, assim como 4 está para 12. É isso que eu estou falando. Ah, então tá. Então, o que eu observo aqui? Se aqui a soma dá 8, aqui a soma está dando 16. O que eu estou mostrando aqui? Olha, o lado de cá da outra transversal é o dobro do lado de cá, ó, desse primeiro lado aqui. 16 é o dobro de 8. Ah, 4 é o dobro de 2. 12 é o dobro do 6. O que eu estou dizendo para você? Se o C é o dobro do A, o D tem que ser o dobro do B, porque senão eu não tenho proporção. Né? Muda a proporção. O que eu estou dizendo? Se eu somar o A com o B, a soma do C com o D tem que dar o dobro da soma do A com o B. Ou seja, na proporção, isso se conserva. Antes de eu continuar, isso que eu falei está claro? Sim, está. Então tá. Então essa é a ideia primeira, quer dizer, a proporção ela é conservada de um lado para o outro. Esse é o teorema de Tales. Ora, o que aconteceu nesse exercício aqui? Nesse exercício aqui, se eu fosse simplesmente usar o teorema de Tales diretamente, eu ia chegar aqui e falar assim, olha, o que o teorema de Tales diz? É lógico que está deitado, né? As panelas estão deitadas. Eu vou fazer 2 a 2. Então eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia fazer 40 está para 30. Essa é uma transversal, né? Ó. Então, vou até colocar na posição normal. Seria como se fosse isso aqui, ó. Só que em vez de ter 2 segmentos, eu tenho 3. Aqui é 40, aqui é 30, aqui é 20. Aqui é X, aqui é Y, aqui é Z. Coloquei em pé só para ficar mais fácil. Ah, tá. Eu quero empregar o teorema de Tales. Como é que eu emprego? Eu emprego 2 a 2. Eu posso fazer 40 está para 30, assim como X está para Y. Pronto. Não levou em lugar nenhum. Ah, eu posso fazer 40 está para 20, assim como X está para Z. Perfeito. Está tudo certo. Só não está levando em lugar nenhum. Ah, eu posso fazer 30 está para 20, assim como Y está para Z. Também. Então, eu estou combinando. Ah, mas eu posso fazer também esses dois juntos aqui. Eu poderia fazer com esse daqui, ó. Poderia fazer 40 mais 30 dá quanto? 70. Eu podia fazer 70 está para 20, assim como esses dois juntos, x mais y está para z. Podia fazer isso, ó. Aí eu estou usando o teorema. Usando o teorema. Só escrevendo. Não está me levando em lugar nenhum. Ah, mas eu poderia fazer também o seguinte, ó. Eu poderia fazer tudo aqui com tudo aqui sobre um deles. Como assim? Poderia pegar 40 mais 30 mais 20, está para 40, assim como x mais y mais z está para x. Escrever isso. Fazer isso aqui, ó. 40 mais 30 mais 20. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando isso aqui como se fosse um segmento só. Tá vendo? Aí, está para quem? Para um deles. Para o 40, por exemplo. Para o 40. Escolhi isso. Assim como a soma x mais y mais z está para um deles. Quem? O x, por exemplo. Podia fazer isso. Está errado? Não. Na prática, é isso aqui. Deixa eu até abrir um outro slide aqui. Só para repetir essa ideia. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Todas as vezes que a gente tem o teorema de Tales,
Isso é importante, tá, gente? Ó. Eu vou pegar em tradicional, só com duas paralelas. Só com três paralelos, né? Não mais um. Então, se eu tiver aqui A, B, C, D, a regra do teorema é essa aqui, ó. Normal. Mas isso é uma proporção. E eu posso ficar brincando com isso. Não. Só Rian, te falando assim, a questão da existência do triângulo é uma coisa à parte, tá? Eu só coloquei a existência do triângulo porque é uma coisa explorada no Enem, é como se fosse um adendo. Eu não tinha falado disso lá no primeiro semestre, é um tópico à parte, a existência dos triângulos. Porque lembra que no primeiro semestre nós tratamos muito de triângulo, né? Nós falamos do triângulo, falamos do triângulo isósceles, triângulo escaleno, triângulo equilátero, entramos em polígono, e aí eu falei um monte de coisa de triângulo, mas não falei da existência do triângulo. Ficou faltando isso. Então, eu comecei falando da existência do triângulo, mas é uma coisa à parte, não tem nada a ver com a questão do teorema de Tales, tá? Então, é como assim, encerramos a existência do triângulo, que era uma coisa para fechar a parte de triângulos. Aí, agora, eu tenho que falar do teorema de Tales para entrar em semelhança de triângulos, que é outra coisa que nós não falamos lá no primeiro semestre. Então, foi boa a sua pergunta, porque parece assim, o que o professor falou de existência de triângulo, agora estou falando do teorema de Tales. Era um adendo que eu tinha que fazer, que eu não fiz, tá? Aí eu fiz, terminei, e aí estou entrando no teorema de Tales, que vai envolver um tópico importante, que é a semelhança de triângulo. Que aí sim a gente vai exaurir, né? A gente vai encerrar tudo que a gente precisa de falar de triângulos, tá? Mas voltando ao teorema de Tales aqui, que não está aparecendo triângulo ainda, tá? É lógico que se vocês observarem, ó, se eu juntar lá na frente vai ter triângulo. Por isso que ele acaba envolvendo isso. Mas por enquanto esqueçam disso. Olha, o que eu estou dizendo? Na hora que eu escrevo A está para B, assim como C está para D, é uma maneira de eu escrever uma proporção. Mas eu posso escrever isso aqui também, ó, e não está errado. A mais B está para B, assim como C mais D está para C, para D, né? Por exemplo. Está correto isso. Eu posso escrever A mais B está para A, assim como C mais D está para C. Eu posso ficar brincando com isso, né? Isso é proporção. Isso tudo é verdade. Aí eu peguei um exemplo, né? Imagine que aqui fosse 2 e aqui 6, e aqui 4 e aqui 12. Pode ver que é verdade. Ó. 2 está para 6, assim como 4 está para 12. Isso é verdade. Né? Ó. E é uma proporção. Pode ver. Ó. 6 vezes 4, 24. 2 vezes 12, 24. Se eu simplificar o 2 com 6, vai dar 1/3. Se eu simplificar o 4 com 12, vai dar 1/3. Agora eu vou fazer aquilo que eu falei. Ó. Vou fazer 2 mais 6 está para 6, assim como 4 mais 12 está para 12. Vamos ver se é verdade. 2 mais 6 é 8. 4 mais 12 é 16. Será que isso é verdade? É verdade. Ó. Pode ver. Ó. Se eu dividir por 2 aqui, dá 4. Se eu dividir por 2 aqui, dá 3. Se eu dividir por 4 aqui, dá 4. Se eu dividir por 4 aqui, dá 3. Ó. Deu 4/3. Então, eu não altero a proporção. Né? Na verdade, o que eu estou falando aqui é proporção. Regra da proporção. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso lá na matemática 1. Acho que é matemática 1. Porque vocês têm como conteúdo razão e proporção. Vocês viram isso no primeiro semestre, não viram? Confirmem aí para mim. No estudo de razão e proporção? Com outro professor, na outra frente. Viram isso? Não viram? Isso. E devem ter visto aí, entrou em escala, né? Todo esse estudo. Então, o teorema de Tales, na verdade, ele está mostrando a proporção, mas tudo que vocês viram continua valendo. Só que o que eu estou tentando mostrar para vocês é para vocês não se preocuparem necessariamente em montar as contas, igual está aqui, tá vendo? Eu não preciso ficar montando, eu posso fazer direto. E o que eu estou falando que é fazer direto? É falar assim, olha, eu posso fazer um segmento com o outro, um com o outro. Eu posso fazer o todo do lado de cá, com um lado só, o todo do lado de cá, com um lado só. Eu posso fazer um todo com esse outro lado, o todo com outro lado. Eu posso ficar brincando assim, porque a proporção se conserva. Então, tudo que eu observar comparando um pedaço, vale para o todo. O que eu estou dizendo?
Se eu estou observando que o 4 é o dobro de 2, o 12 é o dobro de 6. E o total aqui é o dobro do total aqui. Tem que ser conservada a proporção. Senão a proporção não se conserva. Então é isso que acontece nesse exercício aqui, ó. Em vez de eu ficar escrevendo tudo isso que eu escrevi aqui, ó, né? Vou apagar, pegar a borracha. Peraí. Perdi a borracha aqui. Pronto, vamos lá. Ih, agora não está apagando. Não está apagando. Deixa eu tirar isso aqui. Peraí. Só para eu poder tirar isso daqui. Vamos lá. Vamos voltar ao exercício. Então, olha só. Olhando aqui, ó, o que acontece? Em vez de eu ficar preocupado em fazer toda aquela montagem da proporção, eu estou fazendo usando a lógica da proporção. Quando ele falou para mim que isso aqui media 180, e eu observei que isso aqui media 90, eu falei, o lado de lá é o dobro de cá. 180 é o dobro do 90. Então, essa ideia vai valer para todos os pedaços. Então, vai valer o x em relação ao 40. O x tem que ser o dobro do 40, que é quanto? 80. O y tem que ser o dobro do 30, que é quanto? 60. O z tem que ser o dobro do 20, que é quanto? 40. Por quê? Porque o 180 é o dobro do 90. Quer dizer, a proporção se conserva. Em vez de ficar fazendo o exercício, pedacinho por pedacinho. Entendeu agora aí, Letícia? Acho que foi você que me perguntou, né? Sim, professor, entendi. Obrigada. Então, é essa lógica que a gente precisa usar, mas nada impede de você ficar montando. Só que aí você vai ter um trabalho danado e, de repente, você fica rodando até conseguir chegar na questão. Tá? Então, não precisava nem montar a proporção. Só de olhar dá para ver que uma rua é o dobro da outra. Essa é a ideia que é importante aí. Tá? Bom, aí a gente vai agora entrar realmente numa parte muito explorada do Enem, que usa o Teorema de Tales indiretamente, né, na hora que a gente monta os triângulos, que é a proporção. Então, quando falar em Teorema de Tales, você vai lembrar de quê? Proporção. Quando a gente for falar de semelhança de triângulo, você vai lembrar de quê? Proporção. Então, o que a gente vai fazer agora é usar a proporção o tempo todo. E as mesmas regras que vocês aprenderam quando estudaram razão e proporção, para mexer com escala lá atrás, vai valer aqui, não mudou nada. Só que agora a gente vai ter uma visão geométrica, mais geométrica, visão dentro do triângulo, mudando posição do triângulo, e é isso que vai interessar para a gente, e que o Enem gosta de explorar. Inclusive, a gente vai fazer uma questão do Enem, que foi uma das questões mais difíceis do Enem. Né? É interessante a gente comentar, como a gente sempre fala para vocês assim, o importante para o aluno no Enem não é resolver questão difícil. A questão difícil ela é diferencial. Ela vai diferenciar o aluno. Então, você vai querer resolver, obviamente, mas não é a que você tem que resolver. Aquela questão difícil, se você deixar de resolver, você não tem muito prejuízo. Agora, fácil sim, porque se todo mundo resolve ou se não resolve, você tem prejuízo na nota. Já que a nota serve aquele parâmetro de correção estatístico que não é a correção linear direta, né? Pois bem, semelhança de triângulo. A ideia de semelhança é uma ideia muito natural que a gente já tem. É aquela ideia da foto, né? Quando você tira uma foto sua, a sua foto é menor do que você. Ou pode ser maior se você fizer um outdoor. Né? O fato é que a foto ela não tem a mesma dimensão sua, mas ela se parece com você. Ela tem uma semelhança com você. Então, a ideia da semelhança é essa. Quer dizer, existe uma coisa que se parece com a outra, mas não é igual. E se parece de tal forma que existe uma proporção entre elas. Então, quando a gente fala de semelhança de triângulo, a gente quer ver dois triângulos que se parecem, mas não são iguais, não são congruentes. E se parecer quer dizer que existe uma razão entre eles. Né? E para isso acontecer, para que eles sejam semelhantes, os ângulos deles têm que ser todos iguais. Como assim? Os ângulos correspondentes. Veja que na figura que eu coloquei aqui para vocês,
ela já está numa posição bonitinha. Né? Eu tenho aqui o A, B e C, comparando com o triângulo A', B', C'. Esses triângulos, eles são semelhantes. E por que eu tenho certeza disso? Porque este ângulo é igual, congruente, a gente usa o nome congruente, né? Porque é um detalhe da matemática, né? Igual, não tem, você tem congruência. Mas é a mesma coisa, né? A ideia que importa é essa. Congruente é igual. Então, tá ali aí. A é igual a linha. O B é igual ao B'. E o C é igual ao C'. Então, se eu olhar 3 ângulos no triângulo iguais, eles são congruentes. Na verdade, eu não preciso descobrir se os 3 são iguais. Basta descobrir 2. Mas por que, professor, basta descobrir 2? Porque é óbvio, gente. Se a soma dos ângulos internos é 180, se 2 são iguais, obriga o terceiro a ser igual. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Né? Se aqui é 40, aqui é 40. Se aqui é 30. 30 não. Aqui é 60. E aqui é 60. Não tem jeito. Eu nem preciso conhecer o outro. Vai ter que ser igual, né? Por quê? Porque a soma dos ângulos é 180. Se aqui é 40 e aqui é 60, obrigatoriamente esse aqui dá 100, esse cara vai ter que ser 80. E então esse aqui vai ter que ser 80 também, não tem jeito. Então, assim, na verdade, quando a gente fala, olha, os 3 ângulos têm que ser congruentes, na verdade, basta você achar 2 congruentes que o outro vai ser também. Uma outra maneira de eu garantir que os triângulos são semelhantes. Se eles têm os lados proporcionais. Isso é um quase de volta, né, gente? Quando eu disse para você que eles se parecem, que eles são semelhantes, existe uma proporção entre eles, então eu poderia também dizer o seguinte, olha, se eu olhar para o C' e comparar com o C, vai dar um resultado. Por exemplo, sei lá, C' sobre C deu 2. Se eu pegar o B', comparar com o B, deu 2 também. Comparar o A' com o A, deu 2 também, eu posso dizer que os triângulos são semelhantes. Então, se existe uma proporção entre os lados, eles são semelhantes. Na prática, gente, tá? A maioria dos exercícios que vocês vão resolver, na verdade, vocês vão estar procurando o ângulo, em vez de estar procurando a proporção. Porque, em geral, vocês vão ver os exemplos que a gente vai fazer. O examinador, ele quer que você monte a proporção, né? Então, ele não te dá a proporção. Existem... Vocês vão ver que até a coisa vai ser meio intuitiva na hora que a gente resolver o exercício. Aqui, na verdade, são teoremas que eu estou passando para vocês, né? Ó, 2 triângulos são semelhantes se tiver ângulos iguais. 2 triângulos são semelhantes se os 3 lados são proporcionais. 2 triângulos são semelhantes se 2 lados proporcionais têm um ângulo congruente com ele. Ou seja, se eu descobrir que esse cara e esse cara são proporcionais, descobrir que esse cara e esse cara são proporcionais, não sei nada dos outros 2, mas souber que esse ângulo é igual a esse, eu também posso dizer que ele é congruente. Tá? Na prática, vocês vão ver como é que a coisa vai funcionar. Porque a gente não vai... Isso vai ficar meio que intuitivo, tá? Então, assim, você vai dizer assim, professor, então eu não preciso ficar decorando essas coisas. Na verdade, você vai tentar seguir meio que a intuição. E a intuição é olhar que os triângulos são semelhantes, buscando ângulos iguais. Na maioria das vezes é isso. Então, por exemplo, vamos observar essa figura aqui. Eu tenho o triângulo ABC e eu tracei uma reta R, e essa reta R é paralela ao lado BC. Tá? Paralela ao lado BC. A reta R. Ora, se a reta R é paralela ao lado BC, do jeito que está desenhado aqui, eu tenho o teorema de Tales. Ó. Observa aqui, ó. Reta R é uma paralela a essa daqui. E eu tenho a transversal AB e AC. Eu poderia já empregar teorema de Tales aí, ó. Imaginando aqui, ó, poderia até imaginar aqui como se tivesse uma paralela aqui, ó. Pronto. Aí eu poderia empregar o teorema de Tales aqui, ó. Esse segmento está para esse, assim como esse está para esse. Mas, professor, não tem paralela ali em cima. Sim, mas eu poderia desenhar aqui, ó. Imaginar isso. E aí eu empregaria o teorema de Tales cru, aquele teorema que nós vimos lá. E poderia fazer AD está para DB, assim como AE está para AC.
Eu poderia fazer. Mas eu quero ir além disso aí. Eu quero sair um pouquinho disso aí e trabalhar com semelhança de triângulos. Bom, e aí o que acontece na semelhança de triângulo? Eu tenho que achar ângulos iguais. Ora, mas professor, quais os triângulos que tem aí? Eu tenho aqui o triângulo ADE, que se formou na hora que eu tracei a reta S, e eu tenho o triângulo ABC, que é o grandão. Quer dizer que o triângulo ADE está dentro do ABC? Está dentro do ABC. Pessoal, esses dois triângulos, ADE e ABC, eles são semelhantes? Aí você vai falar assim, professor, para ser semelhante, eles têm que ter ângulo igual. Tem ângulo igual? Tem. Olha aqui, ó. Esse ângulo D é igual a esse ângulo aqui. Por quê? É porque a R é paralela a BC. Então não tem como. Esse ângulo aqui está marcado com 2 tracinhos igual a esse. Ora, quem tem 2 tem 1. Esse ângulo aqui é comum, né? Ó. O ângulo A, ele pertence ao triângulo ADE e pertence ao triângulo ABC. Então eu digo que os dois triângulos são semelhantes. Esse é o símbolo de semelhança. E isso é um dos casos comuns que é explorado no Enem. Na aula de hoje não, mas na aula de sábado a gente vai fazer exemplos, né? Hoje não vai dar tempo, mas já dá para vocês verem. O triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. E se ele é semelhante, os lados são proporcionais. Como assim? O lado AD está para o lado AB. Olha lá. Lado AD é lado do triângulo pequeno ADE. Lado AB é o lado do triângulo grande ABC. Os lados correspondentes. Como correspondentes? Este lado aqui, ó, AD, ele está olhando esse ângulo aqui, ó. Quem é que está olhando ele no triângulo grandão? É o lado AB. Eu poderia até separar os dois triângulos. Ó. A, B, E. Está aqui. E aqui está o grandão. A, B, C. E aqui estão os ângulos correspondentes. Quando eu falo ângulos correspondentes, são os ângulos iguais. Eu marquei aqui os ângulos que são iguais. E aí, para eu escrever a proporção, eu vou seguir os ângulos. Ó. Então, eu peguei esse lado aqui, AD. O AD está olhando qual ângulo? O ângulo E. Quem é que olha o ângulo E, que é esse ângulo aqui, no grandão? É o AB. Então, eu botei AD com AB. O que mais? O AE, que é esse lado aqui, está olhando esse ângulo aqui de um tracinho. Quem é que olha o ângulo de um tracinho no grandão? É o AC. Pronto. E ainda posso botar mais uma. O ED, o DE, com o BC. Então, o que eu fiz? Quando eu tenho triângulos semelhantes, eu posso comparar o lado de um com o lado de outro e montar uma proporção. Comparar, na verdade, é fazer um com o outro. Aí é lógico. Você não vai trabalhar com isso aqui. Você vai trabalhar 2 a 2. Você vai trabalhar esse com esse com esse. Não importa. Mas eu poderia ter usado o teorema de Tales sem lembrar de semelhança. Se eu fosse usar o teorema de Tales, eu ia imaginar isso aqui com aquela retinha que eu tinha feito aqui. Ó. Aí eu usaria o teorema de Tales. Mas eu não estou preocupado com o teorema de Tales. Eu estou preocupado agora em falar de semelhança. Então, assim, a gente vai ver, na hora que a gente for fazer exemplos, como é que isso vai funcionar. Tá? Aqui eu não vou começar esse exemplo hoje, porque não vai dar tempo. Mas a ideia é essa daqui. Então, por exemplo, como é que poderia aparecer um exercício desse? Ele poderia falar, por exemplo, para você assim, ó, aqui mede 2, aqui mede 5. Calcule, e aqui mede, ele quer que você calcule X. E aí ele fala assim, aqui mede 7, aqui mede, não, sei lá, aqui mede 2, aqui mede 5, não, vou botar aqui mede 6. Aqui mede 3, aqui mede 9, por exemplo. E aí ele pede para você, e esse lado aqui mede, sei lá, 20, por exemplo. Aí ele quer que calcule o valor de X. Então, assim, os problemas vão girar em torno disso. Tá? Hoje eu não vou me preocupar com isso, porque a gente não vai ter tempo para isso. Mas o que eu quero que vocês guardem é o seguinte. Como que se trabalha com semelhança?
achando ângulos iguais. Eu achei os ângulos iguais. E marca os ângulos iguais. Depois que você acha os ângulos iguais, você vê, então eu tenho os triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso começar a montar razão e proporção para resolver o problema, que é o que a gente vai ver na nossa próxima aula. Aí, na nossa próxima aula, a gente vai ver como é que a gente faz isso, certo, pessoal? Então, foi dada a introdução da semelhança aqui. No sábado de manhã, a gente encerra, tá? Uma boa noite para vocês. E no sábado a gente se encontra e, a partir daqui, né? Pegando o exercício de semelhança concreta, aplicando, vocês vão ver que não é difícil, tá? Então é isso.